E hoje em dia não tem como você negligenciar. Tá aí, é o dia a dia, não tem como. O que é importante numa rede é a sua opinião, o seu conhecimento, o seu ponto de vista. Eu acho que os processos de indústria 4.0, eles precisam primeiro entender o seguinte, eles têm que estar ligados à sua estratégia, aonde você quer chegar. Tem gente que recebe a meta e não sabe, além da meta, que outras coisas se esperam. Então o papel da liderança é você desenvolver pessoas. E nunca teve tanta oportunidade de conhecimento, de buscar tecnologia, de desenvolvimento, como nós temos hoje em dia. O Brasil está passando por um processo precoce de desindustrialização. Eu diria que o cliente ele vai lembrar sempre quem é que, quando ele precisou, não deixou ele na mão. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao AuthenticCast. E se você quer dar um salto, um upgrade na sua carreira, você veio hoje ao lugar certo. A gente vai falar sobre o profissional que vai construir a indústria brasileira. E a gente tem um convidado que é um executivo que construiu a carreira passando por algumas das maiores multinacionais no setor de automação industrial e também empresas que são parceiras da Authentica. Então, essa conexão é muito grande entre o Rodrigo Portas e a Authentica. Eu tenho aqui um resumo, gente, que eu não consegui, confesso que decorar nem um resumo, né, da carreira do Rodrigo. Então, eu já vou seguir nesse papo com você. Rodrigo, obrigada por ter vindo, de estar aqui com a gente. Ô Raquel, muito obrigado a você aí pelo convite, ao pessoal da Authentica. É um prazer estar aqui participando. Até comentei aqui nos bastidores o projeto desse podcast, o Authentica Cast. E é muito legal. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Rodrigo, a gente que agradece, né, de poder estar dando parte, né, do seu conhecimento para o nosso público. E depois de ir atuando tanto tempo no mercado, né, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais dessas empresas, nesse mercado de automação industrial, você decidiu, não, a partir de agora eu quero partilhar tudo que eu passei, as minhas experiências. Que momento que teve esse insight nesse sentido? Então, eu trabalhei, foram 26 anos atuando como executivo nessas multinacionais que você falou, e sempre sou engenheiro de formação. Siemens, Rockwell, cita... Rapidamente, então eu sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico, e trabalhei mais de 26 anos, apesar de ser engenheiro, sempre na parte de vendas técnicas nessas multinacionais. Comecei na Rockwell Automation, depois Siemens, depois da Siemens passei por uma empresa nacional que se chama Carnevale, que é até cliente da Siemens. Depois Parker Hannifin, voltei para Siemens, trabalhei depois na GE, Cummins e Phoenix Contact, que é uma empresa multinacional alemã do setor de automação, e minha última posição como diretor da Norgren. Que é uma E foi empresa... lá que você falou, não, agora vou ensinar. Na verdade, então, foi algo até que não foi tão planejado. Eu quando te comentei aqui nos bastidores, quando eu era diretor de uma dessas empresas, eu tirei um sabático, resolvi dar uma pausa na carreira. Eu achava que precisava me reinventar. Isso foi lá para 2017. E aí, nessa sabática que eu tirei, eu fui estudar, na época, sobre a indústria 4.0, sobre transformação digital, a inovação. E também, como eu sou um cara de vendas, eu fui estudar sobre o que tinha de mais moderno em vendas. Então, me envolvi muito com as startups, com empresas de tecnologia. E aí eu comecei a entender que o mercado estava mudando, isso lá em 2017, 2018. Aí eu voltei ainda mais um ano para o mercado como diretor dessa multinacional, e aí na pandemia eu saí. E aí eu comecei, aquilo que eu tinha aprendido nesse sabático, eu comecei a escrever. Eu gosto muito do LinkedIn, escrevo bastante no LinkedIn, e aí eu comecei a escrever no LinkedIn, até... Na verdade, a ideia era voltar como executivo. Só que aí, escrevendo sobre esses temas, fazendo esse tipo de conteúdo, eu acabei começando a receber convites para fazer palestras, enfim, eu até lembro que a primeira palestra que eu fiz foi lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, da Anshan. E logo depois, uma outra empresa me chamou se eu queria fazer um treinamento. Eu nunca tinha feito isso. Aí eu bolei um treinamento e comecei a fazer. Resumo da ópera, eu mirei aqui e acertei ali. E aí eu comecei a falar sobre isso. E hoje eu tô há 5 anos atuando como mentor, palestrante e consultor de vendas B2B industriais, com foco na indústria, porque eu vim da indústria e conheço como é que funciona.
e faço palestras, treinamentos, dou mentorias para empresas muito com foco, né, nessa trazendo, na minha opinião, o que de mais moderno tem em termos de tecnologias, estratégias, ações para o mercado industrial. E isso casa muito com a proposta, né, do Authenticast, que é, né, levar as pessoas e a indústria para frente, para o desenvolvimento. Você falou, só para a gente fazer um adendo aqui, você falou, né, dessa transição que você foi estudar, que você foi mudar a sua carreira e tal. Não precisa falar nossa idade, mas a nossa geração teve tudo para ficar, eu não sei, eu tenho medo disso, eu tenho medo, porque a gente viu de tudo, né, do analógico, da máquina de escrever até a IA. Então, já começando nesse sentido de dar dicas, é fazer o que você fez, né? Correr atrás. Não, Correr na frente, na verdade. na verdade, eu diria que hoje, independentemente da carreira que você abraçou, da área que você está, você tem que se reinventar. Porque as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida. Então, quem não se reinventar, quem não estudar continuamente, vai ficar para trás, em qualquer atividade. Então, eu costumo dizer o seguinte: eu me formei, não querendo falar a minha idade, mas já falando, me formei há 94, há 32 anos atrás, na FEI, lá em engenharia. Depois eu fiz alguns MBAs, alguns cursos de gestão, mas tudo que eu aprendi lá atrás eu não utilizo mais. Tudo que eu falo hoje eu aprendi dos últimos 5 anos para cá, sabe? Então, Mas a assim, base é muito importante, não é? sim, mas o que acontece é que muda muito rápido, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que antigamente o profissional ele se formava e ele ficava com aquela formação até o fim da carreira. Hoje isso mudou, não é assim que funciona mais. Então, hoje existe o termo, né, que é o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, né, que você tem que continuar estudando até morrer. Então, na minha visão, acabou o comodismo. Acabou o comodismo para todos os profissionais, né? E em vendas, na indústria não é diferente. Então, desaprender para reaprender, se reinventar continuamente. Nós vamos falar depois sobre isso. Sim. A forma de vender mudou, o cliente mudou, as gerações mudaram e nós precisamos nos adaptar a isso. A minha esposa, que é médica, ela é médica, mas ela faz vídeos, tem o Sim. Instagram, ela se posiciona, ela é muito comunicativa. Então, assim, você tem que estar o tempo todo, né, mudando e estando aonde estão os clientes e as novas gerações. Esses dias eu vi quase que um meme, né, de uma médica comentando que, estudei 8 anos e agora eu tenho que fazer vídeo para a internet. Mas é a realidade. Tem que fazer. Se você não fizer, você vai ficar para trás, Sim. né? Eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então é uma oportunidade que você... E queira ou não queira, o Brasil hoje é um dos 5 países que mais acessa as redes sociais no mundo, Raquel. Isso é bom ou é Então, ruim? eu não diria que não é bom e nem ruim. Eu diria que é uma característica do país, é uma característica da sociedade. Não parece que a gente tem mais tempo ocioso ou faz disso... Ou as pessoas estão preocupadas em outras coisas e não entrar em rede social? Eu acho que é uma realidade do país, é uma realidade do mundo, como nós vivemos hoje, da sociedade, que a gente não tem como brigar contra. Tem muita coisa ruim, realmente, tem muita coisa que... Dispersa a gente. Que é ruim, mas tem muita coisa boa. Então, eu acho que cabe aos profissionais, né, nós, sabemos filtrar isso aí. Porém, tem muitas oportunidades. Então, antigamente, hoje você pode, com poucos recursos, eu costumo sempre olhar o copo meio cheio. Então, olhando as redes sociais, olhando os recursos que nós temos hoje, a tecnologia, a era digital, você pode abrir uma empresa, criar o seu negócio e fazer acontecer, empreender. O que era muito mais difícil antigamente, né? Então, hoje, voltando ao Brasil, o Brasil é o 5º país que mais acessa as redes sociais no mundo. E o brasileiro fica 3 horas e 37 minutos por dia na internet. Só atrás, é o 2º colocado mundialmente, só atrás. Então, se você não utilizar esse potencial que as redes sociais têm, você está deixando uma vitrine que você poderia estar colocando a sua empresa, a sua marca, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Sim. O Authenticast, né, é uma oportunidade, vai para o YouTube, vai para as redes sociais, para aproveitar isso para educar o mercado, trazer conteúdo.
tá certo? E aí, fortalecer a marca da empresa. Eu ia falar aqui sobre prêmios, um pouco mais sobre a sua carreira, mas ele acabou de falar pra gente que ele está muito presente no LinkedIn, né? Então eu queria que você deixasse seu contato já, no final também a gente vai deixar, mas para as pessoas que quiserem conhecer mais suas palestras, seus cursos, é só dar uma olhadinha no LinkedIn, né? Ah, sim, muito obrigado. Meu LinkedIn é Rodrigo Portes, é o meu perfil pessoal e também tem da minha empresa, o Rodrigo Portes Mentoria e Consultoria. Então, tenho 2 perfis. O perfil que eu mais utilizo é o meu pessoal, o Rodrigo Portes, mas também tem da minha página, da minha empresa, Rodrigo Portes Mentoria e Consultoria. Olha, gente, vou fazer um pouco da minha parte aqui de tentar puxar, né, dessas experiências, né, das palestras deles aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá. O nosso mantra aqui, e esse podcast ele surgiu com a ideia de quem tá um pouco perdido nessa transformação que você falou, né, porque não tem mais saída, tem que fazer. Tem que ir para a indústria 4.0, né? Tem que entender de tecnologias. E você acha que. E aí, o nosso mantra é: faça o básico antes de dar o primeiro passo. Na sua concepção, cuidar da carreira é o básico? Eu diria que sim, que é fundamental. Não dá para você terceirizar a sua carreira para a empresa. Então, tem pessoas que ficam esperando que a empresa faça, né, por ela. Mas tem coisas que você não controla. Então, fazer o básico é você. Falamos aqui do lifelong learning, da reinvenção, de buscar. Então, constantemente eu falo nas minhas palestras para as pessoas que estão assistindo nas palestras, nos treinamentos: olha, realmente a empresa está aqui, eu estou aqui, está investindo em mim por acaso, né, em vocês, nesse treinamento, mas é importante que vocês também procurem buscar conhecimento, buscar conteúdo, se reinventar, também buscarem esse chamado reskilling. Tá? Então, eu acho que tem a parte da empresa, que é fundamental. As empresas precisam, sim, capacitar os seus colaboradores, precisam, sim, investir nos seus times. É papel das empresas e dos líderes fazerem isso, mas também tem a parte que cabe a nós, como profissionais, buscar conhecimento. E, Raquel, nunca houve tanto conhecimento disponível como agora. Verdade. De fato, que realmente tem muita coisa que pode dispersar, muita, como é que eu posso usar o termo aqui? Muita bobagem, muita besteira, mas besterol, mas tem muita coisa boa, né? Canais, podcasts, um podcast como esse, do AutênticaCast. Então, hoje, o conhecimento está aí e é compartilhado. Então, é possível. Então, sim, cabe também ao colaborador fazer o seu melhor e buscar também esse desenvolvimento também, né? Você falou, né, dessa necessidade aí, dessa velocidade de tecnologias, de coisa para aprender. Então, isso mostra pra gente que, assim, não dá para procrastinar nada, né? Porque se você deixar isso, depois eu aprendo, já vai ter mais 2 issos e depois mais 2 issos. Tem que ir em tempo real do que as coisas estão acontecendo, né? Se especializar. E aí vale o quê? Vale um curso de especialização? Vale um MBA? Vale só uma busca na internet? Como é que faz isso? Eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que estudar sempre, constantemente, buscar conhecimento, ler leituras de livros, ouvir podcasts. Hoje também tem cursos muito rápidos. Sim. Eu não quero aqui criticar os MBAs são muito, muito importantes, são a base. Mas fecha uma área, né? Não, como você falou no começo, o que acontece é o seguinte, que às vezes, eu acho que também, Raquel, que as escolas precisam se reinventar. As escolas de engenharia, as escolas que fazem MBA, com essas mudanças, com a mudança das gerações, com a mudança, o mundo hoje, ele muda muito rápido. Então, eu trabalhei muitos anos nessas empresas multinacionais, com planejamentos, participei de várias rodadas de planejamento de 5 anos. Claro, as empresas precisam fazer isso, mas hoje em dia, para você planejar 5 anos para frente, é muito complicado. Sim. Então, Ainda mais no Brasil, né? ainda mais no Brasil, mas eu diria que no mundo. Sim. A gente vive um mundo em constante movimento. Até 5 anos atrás, nós estamos em 2026, certo? Há 5 anos atrás, o ChatGPT ainda não tinha sido popularizado, a IA generativa, Sim. tá certo? E outras coisas mais. Então, eu acho que é importante, estou dizendo que tem que estudar, faça um MBA, mas existem hoje muitos cursos rápidos que você pode fazer e para você ganhar conhecimento rapidamente. Porque às vezes um MBA você faz ele 2 anos, o que você está aprendendo, ali começa a aprender hoje, dali 2 anos já mudou tudo. E você sabe que a prova disso, né? Eu sou assessora de imprensa de um MBA da USP em ciência de dados. O ano que vem a gente não vai ter mais.
depois de 6 edições, porque a procura não está mais. A gente vai transformar ele num curso de especialização, que é exatamente isso que você está falando. Rodrigo, eu queria entrar mais hoje, se você é da área de vendas, vem aqui com a gente, porque é uma especialidade do Rodrigo, apesar de ensinar um todo, né? Então, eu queria que a gente já começasse a falar, né, com essa pessoa de vendas. Tem um termo hoje muito usado, que acho que é vendedor 4.0, né? O que é, o que precisa? Vamos falar um pouquinho desse tema. Perfeito. Primeiro, por que 4.0, né? 4.0, obviamente, faz referência à indústria 4.0. Então, o mundo passou por... nós estamos passando agora pela 4ª Revolução Industrial, por isso indústria 4.0, e antes da 4ª Revolução nós passamos por 3 revoluções industriais. A primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, a segunda, que foi a massificação, a produção em massa, a energia, petróleo, a terceira que foi com a automação, a informática, e agora com a questão da digitalização. Inclusive esse termo indústria 4.0 surgiu na Alemanha, na feira de Hannover em 2011. Na época eu estava na Siemens e participei daquela feira. Então 4.0 em relação a isso. O profissional de vendas 4.0, que eu chamo inclusive nas minhas palestras, é o profissional de vendas moderno. É aquele que é atento, né, às mudanças e à modernidade. E para mim, Raquel, esse profissional ele tem que ter algumas competências. Então, apesar da gente falar de 4.0 e fazer alusão ao digital, à indústria 4.0, esse profissional ele tem competências, sim, técnicas, mas também as comportamentais. Então, ele tem as chamadas competências comportamentais, que são as soft skills. Então, por exemplo, é um profissional criativo, tem criatividade para se comunicar, produzir um conteúdo, para fazer uma abordagem no cliente, que seja mais criativo, porque hoje todos os vendedores têm aquele mesmo discurso congelado, modorrento, então tem que usar a criatividade, usar técnicas de persuasão. Ele é um profissional empático, tem empatia, ele se coloca no lugar do cliente para vender aquilo que o cliente precisa, não para empurrar aquilo que o cliente não precisa. Ele é um sincero, né? Porque o vendedor tem a fama de ser malandro, querer tirar vantagem, e hoje em dia isso não cabe mais. Nunca coube, na verdade, hoje menos ainda. Então, se, por exemplo, você vai vender um equipamento, uma máquina, e você sabe que o cliente não precisa, que aquela máquina, aquele equipamento tem uma característica ou falta uma característica importante para aquele cliente, você não faz a venda e espera o cliente descobrir. Você avisa ele antes. Nem que você perca aquela venda, você perde a venda, mas você ganha um cliente, um potencial cliente para o futuro. Porque eu costumo dizer que a sua reputação, a venda passa, a reputação fica. Então, e isso é em tudo, né? Isso é em Você tudo. vai numa loja, a pessoa te engana uma vez só. E hoje em dia, com a rede, com as redes sociais, com a era digital, nós, clientes, consumidores, nós temos temos escolhas. Sim. A gente pode decidir. Então, não dá mais para enganar o cliente. Então, eu falei das competências comportamentais, das soft skills, e aí as competências técnicas, que é dominar as redes sociais, ou seja, por exemplo, a gente pode depois falar um pouco do LinkedIn, que é a principal rede de negócios do mundo. O Brasil hoje tem 100 milhões de usuários no LinkedIn, é o 3º país. Tudo está acontecendo lá. É o 3º país atrás dos Estados Unidos e da Índia, e atingiu agora 100 milhões esse mês, e cresce dia após dia, e as novas gerações têm muita ligação com as redes sociais. Então, muitos clientes estão no LinkedIn, a indústria passa por lá, e então o vendedor moderno ele tem que ter essa habilidade de fazer um conteúdo, de se posicionar, de criar uma autoridade, ser visto como um especialista, porque a hora que ele cria autoridade, ele é visto como um especialista, ele faz a venda. E até para esse conteúdo é preciso estudar, é preciso estar atento, Claro. né? Porque senão ele também, a vitrine da internet, ela é imensa, mas ela pode te levar para cima ou para baixo. Exatamente. Muito, muito pertinente o seu ponto. Dominar tecnologias, né, como ferramentas digitais, como a IA. A IA hoje em dia não tem como você negligenciar. Está aí, é o dia a dia, não tem como, né? Então você precisa... Eu fui resistência por algum tempo, mas ela é ótima, né? Não tem, e aí é importante, aqui vale um ponto, não é terceirizar para a IA. Sim. É usar a IA para potencializar favor, o seu conhecimento.
usar outras ferramentas, enfim, como o Você CRM. usa muito na sua carreira? Eu uso bastante. Hoje eu estou usando bastante a Você IA. pode dar umas dicas para vendedor, o que ele pode olhar para Olha, aprender de IA? tem muitas possibilidades, né? Na verdade, é para você gerar conteúdo, não terceirizar o conteúdo para IA. Porque o que é importante numa rede é a sua opinião, o seu conhecimento, o seu ponto de vista. Então é uma história que só você pode contar. E é isso que engaja você com a outra pessoa, né? Então contar casos de sucesso, porque todo mundo conta casos de sucesso, ninguém quer falar caso de fracasso. É, E aí o que você acha que mais viraliza? Caso de sucesso ou fracasso? Caso de fracasso, porque a eu hora ia que você falar isso. porque a hora que você conta um caso de fracasso, mas coloca Que te leva uma lição. as lições aprendidas, né, você humaniza, porque não existe um super executivo, não existe, todo mundo erra, né, Sim. e aí usar, né, a IA para organizar suas ideias. Em vendas, para você organizar a sua abordagem. Então, cada dia é mais importante a prospecção. Em vendas, Raquel, é uma das áreas mais difíceis e desafiadoras, porque você recebe muitos nãos, é muito invasiva, mas hoje em dia ficou pior ainda, porque hoje em dia todos nós recebemos ligações o tempo todo, spam, eu costumo verdade. dizer, né, quem é que atende ligação hoje? Eu não atendo. Então você tem que achar maneiras de se conectar com o cliente, e aí a IA pode te ajudar. Como? A você conhecer melhor o cliente, com dados desse cliente, e aí você preparar uma abordagem mais Estudar. personalizada para ele, né, com Antes foco era nas dores. difícil estudar o cliente. Você Hoje é tinha mais fácil. outras maneiras. E outra coisa também que antes a gente enxergava IA, GPT, depois o Gemini, mas assim, tem muita IA agora especializada no que você faz, né? Eu trabalho com texto, com edição é uma, trabalha com vendas é outra. Então, essas ferramentas elas estão cada vez mais populares e focando, né, no que a pessoa precisa. E que no fim do dia, o que eu ia falar é o seguinte: você usar, são muitas ferramentas, né? Acho que tem que realmente selecionar aquilo que pode te ajudar a você ganhar produtividade. Então, por exemplo, você perguntou o que eu uso bastante, né, para fazer meus conteúdos. Posso falar com tranquilidade, porque eu já usava, antes de existir a IA, eu já fazia muito conteúdo, artigo, mas se eu fazia um artigo antes em 3, 4 horas, hoje eu faço em 1 hora e meia, É por verdade. exemplo. Então, as reuniões que eu faço, os calls, eu transcrevo, eu gravo as reuniões, transcrevo as reuniões com a IA. Eu uso bastante também para fazer vídeos, para compor, para conhecer os clientes de forma mais personalizada. Então, assim, são várias para fazer. Como eu trabalho muito com treinamento, com palestra, PowerPoint, então eu tenho uma IA que me ajuda a criar os PowerPoints, né? Ela me ajuda, mas eu não terceirizo, ela me ajuda a ganhar produtividade, porque no fim do dia tá aqui comigo o conhecimento. E esse roubar no jogo que você está chamando de terceirizar, gente, todo mundo está sabendo. Né? Todo mundo está sabendo. Então, usar para buscar conhecimento é alguma coisa. Agora, fazer para você, todo mundo vai descobrir que tem uma IA fazendo, né? Rodrigo, você costuma dizer que vender hoje não é mais apresentar um produto, né? E essa frase me chamou a atenção, então eu quero inverter essa lógica com você. Se hoje a gente não está vendendo produto, o que a gente está vendendo? A gente está vendendo resultado, está vendendo uma solução e o resultado para o cliente. Por exemplo, o cliente, ele na indústria, principalmente, Raquel, você não vai fugir, qualquer conversa com um executivo, com um cliente, você não vai fugir de 4 temas. Por exemplo, como o que eles querem saber, né? O teu motor, o teu inversor, o teu CLP, a tua solução, o teu painel. O que ele quer saber? Como é que isso pode ajudar ele a aumentar a receita, redução de custos, melhoria de processos, eficiência e qualidade, ou redução de riscos. Então, invariavelmente, qualquer conversa que você tiver com qualquer stakeholder ou qualquer pessoa da indústria, seja, é claro, cada um deles tem dores diferentes. Então, por exemplo, um CEO, um diretor, ele busca o quê? Retorno do investimento, ele olha como é que você pode aumentar a produção das Eu ia plantas. falar exatamente isso. Que eu penso que as suas palestras estão focadas para diferentes públicos, por exemplo, para vendas ou para um CEO. É isso? Você vai pulverizando esse conhecimento? Não. As minhas palestras, os treinamentos são mais focados em vendas, né? Pessoal de vendas industriais. E aí pode ser desde o CEO, do diretor de vendas. Todo do mundo time de vende? vendas. Não.
Não, é pro Não. é mais focado nos times de vendas. Eu não faço palestras para a linha de produção, não é isso. Eu queria falar o seguinte, que cada um deles tem dores distintas, né? Porque esses times de vendas, para quem eu faço as palestras, eles vendem para essas pessoas. Eles vendem para o gerente de manutenção, eles vendem para um diretor industrial, eles vendem para um gerente de engenharia, tem o pessoal que vai instalar, operar o motor, operar o inversor. Então, cada um deles tem dores distintas. Então, o que eu falo nas palestras, explico para eles, é o seguinte, que você precisa entender cada um deles profundamente, e aí você vende quais são as dores, que eles têm dores distintas, e aí você personaliza a sua abordagem para cada um deles, para cada um desses stakeholders. Tá? Então, você vende... o produto é o meio, o resultado é o fim. Certo. A gente sempre gosta de ouvir a opinião, né, sobre maturidade da nossa indústria e dos empresários. E você está lá, né, no dia a dia, no front, né, de entender isso. O que você acha que a gente tem mais problema? A gente tem muito, né? Mas mais problema em aceitar e ir para a tecnologia, ou a questão ainda é um pouco cultural de mudança? Ótima pergunta. Vamos lá. O grande problema... Primeiro vamos falar um pouco sobre como é que está a indústria 4.0, a tecnologia que você Já. falou aí na indústria, né? Então, quando você fala disso, existem vários Brasis. Existem os Brasis das grandes multinacionais, ou das grandes empresas, não só multinacionais, que estão realmente, algumas dos segmentos, dos setores, estão realmente na indústria 4.0, Conectada, indo, né? ou a caminho, né? Sim. Usando assim várias tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. O que acontece é que a grande maioria das indústrias, o Brasil tem hoje 350 mil indústrias, segundo a CNI. Só que dessas 350 mil indústrias, que a maioria são pequenas e médias indústrias, a grande maioria ainda não conhece. Então, tem um dado que fala também da CNI, que apenas 1,6% dessas 350 mil indústrias aderiu à indústria 4.0. E Ou aí, seja, a gente está muito longe. e aí o que acontece? Existe uma outra pesquisa que fala o seguinte, que foi feita há algum tempo atrás, e a última que eu vi sobre isso, que diz o seguinte, que foi feita uma entrevista com mais ou menos 2.000 executivos e empreendedores das empresas pequenas, médias e grandes, diz o seguinte, quais são os principais obstáculos para você implementar a tecnologia na sua empresa? Por que você não avança com isso? Pesquisa da CNI também. E aí, o primeiro ponto que aparece, que essas 2.000 pessoas responderam, com 66% é o custo. E aí já falo que é uma miopia, eu não concordo. Porque nos últimos anos, as tecnologias caíram muito, né, o custo. Então, nunca teve... Hoje, com R$3.000 é possível você começar, você compra um sensor, coleta os dados da máquina, do chão de fábrica, joga na nuvem e começa a operar. Então, isso aí já mostra uma miopia, na minha E para opinião. isso você tem parceiros estratégicos, né? Sim. Você não precisa saber de tudo. Não, Como a Autêntica, por exemplo, que dá a mão em vários setores, né? Mas aí, 66%, que na minha opinião mostra essa miopia. Aí, qual que é o segundo? Porque a cultura. Aí sim, eu concordo. 26% respondem que o grande problema para você implementar, avançar, é a cultura. Então, isso aí a cultura especialmente vem do top management, dos gestores, né? Para você ter uma ideia, Raquel, o Brasil hoje é um país que tem o seu parque fabril está envelhecido. Então, segundo dados aí também da CNI, o nosso parque fabril tem em média 15 anos. E tem outros setores que vai 17 anos, como as ferramentarias, por exemplo. Então, as pessoas usam a máquina até o final, ou então já estão usando a máquina além daquilo que o fabricante... Né? Então, eles preferem utilizar, né? E também tem a questão do receio, tem a questão de falar, não, isso não é para mim, não dominar. Então, é importante podcasts como esse, trabalhos como esse da Autêntica, para evangelizar o mercado, para educar o mercado. Que eu costumo dizer o seguinte, isso só vai mudar com um trabalho de evangelização, com podcasts como esse, com conteúdos como esse, para mostrar que o Brasil precisa, que essas empresas precisam investir em tecnologia e inovação. Que tem outro fato também dramático para a indústria nacional. O Brasil está passando por um processo precoce de desindustrialização. Então, a indústria de transformação, que já foi aí 25% do PIB, hoje
no ano passado, está em 10,8%, 11%. Caiu muito. E por que eu falo precoce? Porque é normal nos países industrializados, a hora que você atinge um nível alto de maturidade da sua indústria, a participação da indústria começar a cair no PIB, porque as pessoas começam a comprar serviços, né? O Brasil não, o Brasil não chegou nesse ponto. Então, a indústria brasileira só vai retomar o protagonismo em relação ao PIB ou protagonismo global se ela investir em tecnologia e inovação. Tem uma série de pontos aí, né, que levam essa questão, né? O custo do Brasil, a questão da mão de obra, a questão da falta de infraestrutura, falta de investimentos, mas um dos pontos que pode ajudar a gente a melhorar isso é justamente investir em tecnologia. E aí eu volto, né, a te perguntar como que você vê, né, o trabalho da Autêntica, né, que você está há muitos anos nessa automação industrial, que representa fabricantes, né, como a gente está citando aqui da Siemens, Schneider, Fluke, Scami. Qual é o valor dessas soluções que você falou que hoje é mais importante, né, o vendedor ter em mente, hã, em um único parceiro, ou seja, dessa parceria estratégica? Você vê isso como valor? Não, muito, né? Eu acho que hoje, quando você fala de uma solução, muitas empresas precisam de uma solução que passa por automação, passa por energia, passa por instrumentação, passa por montagem de painéis, passa por uma solução de tecnologia, de MES, enfim, vários pontos. E aí você ter um parceiro como a Autêntica que pode oferecer essa solução completa, isso realmente é um diferencial. E com grandes parceiros, grandes marcas por trás, então é entender realmente o que esse cliente precisa de solução e trazer, entender a aplicação e poder compor essa solução para esse cliente, com todos esses parceiros juntos, conectados, isso é um grande diferencial, sem dúvida nenhuma. E qual que é a sua dica para quem está lá nesses 15%, acho que você não, nesses 15 anos maquinário, sabendo que vai parar e: "Ai, eu não fiz nada". Começa por onde? Não, primeiro, acho que é importante, que eu acho que os processos de indústria 4.0, eles precisam primeiro entender o seguinte, eles têm que estar ligados à sua estratégia, aonde você quer chegar. Planejamento. Planejamento. Tem que fazer a questão da transformação digital, da inovação, tem que fazer parte da sua estratégia. Então, para onde eu quero ir? Eu estou aqui, para onde eu quero ir? Tá certo? Qual o problema eu quero resolver com isso? Tem que estar ligado fundamentalmente à sua estratégia. Eh, e aí a inovação, a tecnologia, ela passa não só pela questão do chão de fábrica, a questão de fazer um upgrade, um retrofit numa máquina, mas também pelo cliente. Como é que eu posso oferecer uma experiência nova para o meu cliente? Como é que eu posso pensar num modelo novo de negócio usando essa tecnologia? Como é que eu posso lançar um novo produto, uma nova solução, né? Então, e começar pequeno, por uma área que seja pequena, fazer uma parceria com uma empresa como uma Autêntica, como uma startup, que são provedores que têm o conhecimento, que têm a solução, e aí você começar pequeno, fazer né, ter pessoas capacitadas, ter recursos para isso, e quando eu falo recursos, não são só recursos financeiros, mas recursos, porque tudo é feito por pessoas, né? Então é importante que você tenha pessoas que possam levar adiante esse projeto e sempre importante com o respaldo do top management, da diretoria, né? E aí um outro ponto também que eu acho importante, Raquel, é o seguinte: permitir a inovação, a tecnologia, só vem quando as pessoas podem dar opinião, o time também pode colaborar, dar opinião, que as pessoas podem ter um ambiente psicologicamente seguro, que elas possam errar. Mas eu não falo errar em fazer um erro operacional, não é isso. Que elas possam errar buscando um novo horizonte, buscando uma nova solução, um novo processo. Então eu acho que essa questão cultural passa por tudo isso, entendeu? Então é começar pequeno, olhar aonde isso se conecta com a sua estratégia e capacitar as pessoas, dar as condições para as pessoas poderem fazer esse trabalho e ter as parcerias certas. Quanto que, na sua opinião, pesa a decisão do cliente, na decisão do cliente, né, o pós-vendas e a questão também do suporte técnico? E aí, né, vou puxar a sardinha aqui para a Autêntica, que ela é especialista, inclusive não dorme, né.
a qualquer hora que o cliente precisa, ela tem esse pós-vendas. Eu queria que você mensurasse o quanto que o cliente enxerga isso como um ponto positivo. Não, eu acho que é fundamental, ainda mais na indústria, em que você tem muitos processos que não podem parar, eh, máquinas que não podem parar, processos que não podem parar. E eu acho que a questão do suporte técnico, do pós-venda, tem que ser uma das suas. Tem que estar dentro da sua proposta de valor, como um dos grandes diferenciais. Eu costumo dizer o seguinte: hoje, muitas empresas, quando você fala de uma marca X, Y, Z, grandes multinacionais, elas são muito parecidas os produtos, né? Até produtos mais Uhum. tecnológicos, como um inversor X, um CLP Y. Você não pode falar que dessa marca A ou B são todas boas marcas. E o que faz a diferença é o atendimento, é o Sim. suporte, é a qualidade do serviço. Eu diria que o cliente ele vai lembrar sempre quem é que, quando ele precisou, não deixou ele na mão. Ainda mais na indústria. Então eu diria que esse é um diferencial, tremendo, ainda mais hoje inclusive, a gente tem uma área que se chama o Customer Success, ou sucesso do cliente. Que é o seguinte: depois quando a empresa entra, ela compra o seu produto, tem essa área que muitas multinacionais, inclusive do setor de automação, estão começando a colocar, que eu quero que esse cliente fique tão feliz com o meu produto, que ele possa usufruir tão bem do meu produto, que ele vai não só fazer uma recompra, ele vai continuar comprando, ele vai fazer o chamado upsell, comprar produtos de maior valor, cross-sell, produtos complementares, e aí ele vai passar a ser o quê? Um fã da marca autêntica, e ele vai começar a divulgar a autêntica para outros clientes. Então ele vai ser um promotor da autêntica, da marca autêntica. Então, e é isso que a gente quer, né? Que uma coisa é o Rodrigo Portes falar que a minha palestra é boa. Outra coisa é algum cliente falar: poxa, você viu aquela palestra do Rodrigo Portes? Eu indico. Então, uma coisa é a gente falar da autêntica, outra coisa é o próprio cliente indicar, né? E tudo isso passa por quê? Por um bom pós-venda, um bom atendimento ao cliente, porque hoje, além da questão de comprar um produto, uma solução, o cliente busca uma experiência de compra. Isso É é difícil dessa fundamental. venda dar certo logo no começo, né? Tem essas adaptações, tal. Vou usar um exemplo aqui, eu tô passando por uma coisa essa semana, eu comprei pacote de internet, não precisa nem dizer. A parte do cara foi vender. Não tinha fiação no meu prédio, não tinha, cabo disponível. Ele sumiu. E isso acho que acontece na indústria também muita coisa, quer dizer, o vendedor não pode ter essa visão: "Ah, minha parte acabou quando eu entreguei a venda", É, né? E exatamente. e esse pós-venda, na sua opinião, ele envolve pessoas especializadas ou o próprio vendedor tem que estar capacitado para isso? Então, hoje em dia, pelas novas estratégias de vendas, o que acontece na indústria hoje? Hoje sempre aconteceu, o vendedor faz tudo. Ele faz prospecção, ele faz proposta, ele faz visita, ele não faz nada bem feito. Então, existe hoje eu falo nas palestras, se criou uma estratégia que é a chamada máquina de vendas, onde você tem pessoas especializadas em cada parte do funil. Então, hoje, esse veio do livro do método Receita Previsível, que foi criado pelo Aaron Ross, que é o cara que criou, na época que ele estava na Salesforce. Ele falou o seguinte: nós temos que dividir as funções. Temos que ter pessoas especializadas só em fazer prospecção, e aí ele criou a área de pré-vendas, com os chamados SDRs, BDRs, que só prospectam. Aí eles prospectam com base num perfil de cliente ideal, com base nas pessoas que você identificou, e aí eles fazem a prospecção ativa, ou então o marketing gera a prospecção inbound, e aí os leads mais quentes vão para os vendedores. E aí esses leads mais quentes, os mais qualificados, os vendedores fazem a proposta, fazem a visita, fazem a parte técnica. E aí a hora que o cliente fechou, aí essa parte vai para um outro time, que é o time de pós-venda, o time de Customer Success, né, que vai fazer o chamado farmer, né, que vai regar ali e vai atender os clientes existentes. Existe também algumas empresas que trabalham com os Key Accounts Managers, que é muito comum na indústria, que são os gestores de conta. Então, existem contas grandes que trazem aí, usando lá o Pareto, né? 20% das contas trazem 80%
puxando o faturamento, então essas contas têm que ter um tratamento diferenciado. Então eu vou colocar lá vendedores específicos, key accounts, que vão ser o contato principal e vão orquestrar todo esse trabalho internamente com a logística, com pós-venda, com serviços. Mas na minha opinião, eu acho que tem que ter essa divisão, porque o vendedor ele fica muito sobrecarregado e ele não consegue fazer tudo. Tem uma carteira grande, muitas vezes, e não consegue dar andamento a essa carteira e nem atender bem esse cliente. Olha, de tudo que é importante que a gente está conversando, esse trecho você tem que voltar e assistir e ver de novo. Você está dizendo, então, que não que assim, um líder ou um proprietário de empresa, ele tem que pensar numa venda que não está mais na mão só do vendedor. Ela tem todo um processo que você acabou de falar, não precisa explicar porque estou pedindo para voltar, mas é um processo vender, né? Que Exatamente. envolve a empresa inteira. Você falou bem, é um processo e padronizar o processo, entender a jornada de compra do cliente, como é que o cliente faz, qual que é a jornada de compra que ele faz para comprar da Autêntica, por exemplo, mapear essa jornada de compra e para cada parte da jornada de compra ter pessoas especializadas. Isso aí é modernidade em vendas. A indústria ainda está um pouco atrás, porque a indústria é um pouco atrasada, né? Mas a indústria, eu estou falando porque eu sou da indústria. Então, a indústria tem que se reinventar. E é isso que eu levo para a indústria muitas vezes. Olha, hoje em dia você tem que ter profissionais de vendas especializados em prospecção e qualificação, ter os vendedores, porque, Raquel, o tempo do vendedor do vendedor da indústria é muito caro, um vendedor consultivo. Então, para ele ficar perdendo tempo fazendo prospecção que não vai levar a lugar nenhum, você pode ter um time focado em prospecção, com tecnologia, com E joga ele para os leões. Claro, usando tecnologia, Sim. técnicas, estratégias, né? E aí joga os leads mais qualificados. E aí os leads que entraram, você tem que ter um time de pós-venda, ou de customer success, ou então key accounts específico para atender esses clientes. Olha, se eu fosse abrir uma empresa hoje, eu ia começar por esse caminho aí, essa super dica que você deu. Rodrigo, hoje a gente vê um momento muito interessante, né? De produtos, inclusive de alto valor, que estão sendo comprados online, Pix, cartão. Então, o e-commerce também deu um salto nessa situação, né? De modernizar a indústria e tal. Na Autêntica, por exemplo, a gente fala bastante aqui desse produto que é o Foreign Hub, né? Que ele faz essa estratégia, né, de vendas online. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa situação, né, sobre ter essas ferramentas que mapeiam plantas, que exploram esses recursos, que fazem, né, essa questão aí de uma indústria que está mais atrasada, ter esse planejamento, esse olhar para vendas, né, com e-commerce mesmo. Não, eu acho que é uma tendência. Quando a gente fala de e-commerce, a gente pensa muito no marketplace, pensa muito na venda do varejo, mas é uma coisa que está caminhando também para a indústria. E eu acho interessante porque é uma questão de facilidade para o próprio cliente de entender. E isso a ideia é colocar produtos que sejam uma venda mais recorrente, produtos mais comoditizados e que vão facilitar e que o cliente, nesse sentido, não precise, né, ficar passando por tantas contatos com o vendedor, ele possa até fazer o autoatendimento e comprar. E também eu sei que essa For Indie, Isso. o Forend, ele consegue levantar, trazer dados, né, sobre o chão de fábrica, sobre os ativos do cliente. Então eu vejo isso aí como algo interessante também para os próprios vendedores utilizarem isso como dados para conhecer melhor o cliente e em alguns pontos oferecer uma solução mais completa para aquele cliente. Então, eu vejo com jamais muitos olhos. competir com essa, Não, com essa situação digital. não, né? naturalmente que essas funções que são mais automatizadas, que são mais para o cara ficar vendo só o prazo, o preço, isso aí o vendedor não vai atuar mais, não vai precisar atuar mais com isso. O vendedor inteligente, ele vai enxergar isso como um aliado dele, não como um concorrente, né? Porque o que acontece? A hora que essa questão passa, essa questão mais, como é que eu posso dizer, esses processos mais administrativos, essas rotinas robotizáveis
passam para o software, o vendedor pode se concentrar mais na parte cognitiva, estratégica, de vender, entender melhor a aplicação do cliente e oferecer uma solução mais complexa. Porque soluções maiores, mais complexas, vão continuar existindo e não vão conseguir estar nesse software. Então, o vendedor vai poder pegar dados, né, do Forindi, por exemplo, para conhecer melhor o cliente, conhecer melhor a aplicação e usar isso a seu favor. E isso tudo integrado, né? Online, não precisa vir na empresa, a empresa ir para lá, dá para você fazer hoje tudo, né? Usar a tecnologia a esse favor. E falando também, a gente foca muito, né, de que tem que ter a tecnologia, tem que ter a tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa liderança. Quando que você olha para uma empresa e que você fala, essa empresa vai crescer? É, bom, é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, primeiro eu olho muito a liderança, né? Se a liderança realmente está buscando Mais uma dica de ouro. primeiro ponto, eu olho sempre para a liderança, se eles estão buscando conhecimento, dando clareza para a sua equipe, desenvolvendo a sua equipe, escutando a sua equipe. Isso é liderança, é você escutar a equipe, escutar, né, o cliente, escutar o mercado e dar clareza. E voltar, né, que nós falamos isso nos bastidores, não é só cobrar meta. Cobrar faz parte, mas cobrar, tem gente que recebe a meta e não sabe, né, o que se espera da pessoa. Além da meta, que outras coisas se esperam. Então, o papel da liderança é você desenvolver pessoas, né? E o outro ponto é o seguinte, a hora que você aprende com seus erros, a hora que essa empresa aprende com seus erros, ela tem a humildade de aprender com o que não deu certo e tem velocidade em executar. Então, eu acho que aí eu dou mentoria para empresas, para muitas empresas. Então, quando a empresa tem essa humildade de reconhecer, de saber que precisa de ajuda ou que algum processo não deu certo, e a gente não acerta sempre, a gente erra muito, reconhecer o que errou e estar aberto a ouvir novidades, ouvir coisas novas, né? E executar rapidamente. O lado ruim para mim do Authenticast é que ele acaba. A gente já está chegando aqui na nossa reta final e se a gente fizer um exercício aqui de olhar para os próximos 5 anos, o que mais preocupa você na indústria brasileira e o que mais te anima? Olha, o que mais me preocupa, eu não diria só na indústria brasileira, num todo, né? É que com as mudanças tão rápidas que estão acontecendo, por exemplo, no mundo, com a tecnologia, com a inteligência, com a IA, com a inteligência artificial, é que muitas empresas e muitos profissionais não acompanham essa mudança. E aí, nós vamos ter um gap de formação de profissionais, especialmente um gap de formação tecnológica. E eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que cabe aí às universidades, nós falamos sobre isso, academias, escolas técnicas, as empresas formarem. Há até estudos isso que falam sobre isso, que até 2030 nós vamos ter um gap de profissões novas que vão surgir e não vão ter pessoas qualificadas para isso. Então, a minha Isso te faz pensar que a gente vai produzir ou vai depender de tecnologia de outros países? Não, eu acho que vão ter as duas questões, né? Tem muita coisa que a gente pode produzir no Brasil e tem outras coisas, dependendo da tecnologia, que a gente vai ter que buscar esse intercâmbio. Mas nesses próximos anos é que as pessoas e as empresas não acompanham as mudanças que estão acontecendo. Essa preocupação. E o que te anima? E o que me anima é que nunca foi, por outro lado, nunca teve tanta oportunidade de crescimento, desenvolvimento. A gente vê muitas startups sendo criadas. Esses jovens agora, que nós falamos sobre isso também, diferentemente da minha geração, que procurava entrar num emprego público ou numa multinacional. Sim. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas buscam, muitos jovens, né, buscam empreender e nunca teve tanta oportunidade de conhecimento, de buscar tecnologia, de desenvolvimento, como nós temos hoje em dia. Então, isso me deixa muito animado em relação a isso. E olha, eu posso falar com propriedade que eu trabalho num centro da FAPESP que visa colocar matemática na indústria. Esse é o objetivo do centro. E nunca a academia teve tão desperta de que ela precisa produzir essa tecnologia, não para o meio acadêmico, mas para a gente, para a sociedade, de entregar solução e tal. Então, essa mudança, eu acredito que mudando dentro da academia, né, com certeza, por consequência, vai acabar chegando para a gente. E até eu falo em tecnologias mesmo. Eu trabalho com um pesquisador que está quase achando o pulo do gato para entender o mecanismo que
te faz ter Alzheimer, por exemplo, Uhum. né? Então, eu acho que é um erro a gente falar que a gente está muito atrasado nessa coisa de tecnologia. Talvez esteja atrasado com patente, com a parte burocrática para chegar, mas tem muita gente pesquisando muita coisa boa também no Brasil. Legal. Bom, mais um desafio para você. Mais educação, mais inovação, mais coragem para mudar ou melhor gestão? Eu diria que é um conjunto de tudo, né? Que você falou aí. Ah, mas tenha um preferidinho, vai. Eu acho que é um conjunto de. Mas se tivesse que escolher uma, educação, sem dúvida. Educação é base. um problema que o país tem já de muito tempo, desde a base de formação. Tem muita coisa boa, tem alguns trabalhos bem feitos, como o Senai, por exemplo, que forma É aí verdade. muitos profissionais qualificados para a indústria. Eu conheço vários Senais aí que são referência nisso. Mas eu diria que com a educação, formando boas pessoas, você arruma todo o resto. Conserta tudo o resto, né? Tudo começa com educação e com pessoas. Olha, a gente está em Limeira, né? O Rodrigo tem uma dor, né? Com a Inter de Limeira. Parece que gosta muito de futebol, né? E apesar da gente não ter saído tão Mas bem, explica por que essa dor, né? Com a Inter de Limeira, né? eu acho que já está subentendido, né, gente? Quem é palmeirense tem essa dor constante, porque foi uma vergonha, né? O que Foi. aconteceu, Eu estava lá no Morumbi, inclusive. mais precisamente em 86. Estava lá. Diga-me mais sobre o caso, né? Para quem é jovem está acompanhando a gente, a Inter foi a primeira campeã paulista, né? Do interior. Do interior e sobre o Palmeiras. Exatamente. Então, essa proposta aqui é do Everton, tá? Um bate-bola, que Aham. também gosta de futebol. Legal. Bacana. E vale uma resposta ou uma resposta muito rápida. Tá. Vamos lá? A indústria 4.0 em uma palavra ou uma resposta rápida. Conectividade. Porque é sobre conectar dados, processos, máquinas e pessoas. O maior erro de um vendedor industrial. Falar demais. A gente precisa saber chegar no cliente, fazer as perguntas certas e deixar o cliente falar. Uma habilidade indispensável. Curiosidade. Curiosidade, ainda mais agora nos tempos que a gente vive, né, de mudança constante. Curiosidade de conhecer, aprender mais, estudar e se desenvolver. Não sei se você lembra, né, de cabeça, mas assim, algum livro que você recomenda? Alguma coisa que é a Bíblia ali do vendedor? Um livro que eu vou até ser honesto, que eu conheci, é um livro que não é tão novo assim, mas eu não conhecia uns 2 anos atrás, chama A Venda Desafiadora, que foi um livro criado nos anos 2008, 2009, e se chama A Venda Desafiadora porque foi feita uma pesquisa por 4 anos, entrevistando mais de 6.000 profissionais de vendas, mais de 90 empresas, e eles descobriram 5 perfis de vendedores. E aí um dos perfis que eles descobriram era o vendedor desafiador, que desafia o cliente. Mas desafia como? Trazendo perspectivas sobre o negócio do cliente que o cliente não enxergava. Ensinando, personalizando, assumindo o controle da venda. Então, esse livro, eu gostei tanto, e eu acho que eu estudei vários métodos de venda consultiva para a indústria. Ele é o que mais se adequa hoje à indústria e ao momento da indústria. E é isso que o cliente espera. O cliente quer ser desafiado, ele não quer um vendedor que só construa relacionamento ou que fale amém para ele, mas que traga para ele perspectivas e que ensine ele do próprio negócio com coisas que ele não sabia. Rodrigo, agora já vou começar a brigar comigo. Realmente o nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma pergunta que ela acaba resumindo toda a nossa conversa. Imagine, posso ser eu, que eu sou um vendedor, terminei de assistir esse episódio. E amanhã eu volto para minha empresa. Qual que é a primeira decisão que ele deveria tomar para encarar esse mercado que mudou para sempre, né? Sim. Olha, eu acho que é sair do automático. Eu sei que é difícil isso na indústria, porque o vendedor faz muitas coisas, mas é começar a planejar uma próxima reunião, pegar uma conta, por exemplo, mapear essa conta, entender quem são as pessoas, entender como é que a sua solução pode agregar valor. Então, planejar, fazer o básico bem feito.
né? Então, a gente falou sobre isso no começo. Obrigada. Então, por mais tecnologia que você tenha, por mais informações que você tenha, é fazer o básico bem feito. E o que é fazer o básico bem feito? Preencher o CRM, não tem outro jeito, responder um cliente no prazo, cumprir o que prometeu, ter disciplina, ter consistência, né? E buscar sempre se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. E nem tudo é só meta, né? Ou essa pressão ainda ela existe muito? Infelizmente, ainda, claro, vamos ser aqui, não sejamos hipócritas, né? Nós todos, os vendedores, vivem de metas. Você tem que ter meta, tá certo? A meta tem que ser uma meta desafiadora. Mas às vezes a meta não é que ele estude uma meta. A meta é venda. Então, a meta de venda, claro. Que eu pego casos de empresas e vendedores que não têm meta. Você tem que ter uma meta. Não é meta, é pressão, né? Muitas vezes. Mas a meta tem que ser desafiadora, mas factível e humana. E o líder não é só cobrar, é dar as condições para que aquele vendedor possa fazer a meta. Desenvolver, treinar, orientar, mostrar os caminhos. Perfeito. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que foi uma conversa extremamente rica, né? Cheia de reflexões importantes sobre tecnologia. A gente passou por pessoas, né? Especialmente vendas, liderança e esse futuro que todo mundo quer ver na indústria. Obrigada para você também que nos acompanhou até aqui. Obrigada, Rodrigo, por você ter colocado o seu tempo, né, a nosso favor. Obrigado a você, Raquel. É um prazer enorme estar com você aqui, conhecê-la pessoalmente. Obrigado ao pessoal aqui da Autêntica pelo convite. Parabéns pelo Autêntica Cast, por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo de levar informação para a indústria. Bom, obrigada mais uma vez. E se você gostou desse episódio, compartilhe, né? Deixe um comentário, nos acompanhe nos próximos episódios. Vai lá no LinkedIn do Rodrigo, né? Que é Rodrigo Portes, né? E conversa, pode dar sequência, né? Nesse podcast. Ele não acaba aqui, né? A gente só tem que entregar, mas ele segue ali nas redes sociais. Até a próxima, pessoal.